Vamos falar agora sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo. Um levantamento mostra que a Prefeitura de São Sebastião não investiu na regularização dos imóveis em áreas de risco. Repórter Daniel Lian continua lá no litoral norte e traz essas informações ao vivo agora pra gente. Bom dia, Lian. Oi, Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo. Segundo o portal da Transparência, o portal municipal aqui da Prefeitura de São Sebastião, o município não investiu sequer um centavo em relação à regularização fundiária dos imóveis ilegais nos últimos 5 anos. Já a Prefeitura, a administração municipal, rebate essas acusações e diz sim que houve um investimento, aliás, um investimento de 11 milhões de reais apenas nos 2 últimos anos para a regularização de 3,2 mil lotes ilegais. No entanto, no portal aparece que os recursos, o orçamento para a regularização fundiária, do Fundo de Regularização Fundiária, não teve nenhum centavo investido, enfim, nessas atividades, o que poderia ter evitado aí pelo menos algumas mortes, caso realmente for comprovado que não houve esse investimento. Isso porque algumas moradias já poderiam deixar de estar em áreas de risco, algumas famílias, e serem transferidas para essas áreas que hoje poderiam estar regularizadas. Portanto, esse é o panorama. Agora vamos ver qual será a destinação em relação a esse processo, porque a Prefeitura tem uma versão, o Ministério Público também tem outra versão e o próprio portal da Transparência da Prefeitura. Em relação às mortes, são 65 óbitos até esse momento aqui em São Sebastião. São 64 em São Sebastião, 1 em Ubatuba, o total de 65 mortes. São homens adultos, mulheres adultas e também crianças. 57 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. As buscas permanecem ainda na área de Baleia Verde, isso porque há uma pessoa desaparecida, um homem desaparecido, e, portanto, o Corpo de Bombeiros ainda trabalha com diversas equipes naquela região para tentar encontrar essa pessoa que está desaparecida desde a última semana, quando essa tragédia acabou vitimando muitas pessoas e desalojando pelo menos 4 mil pessoas, entre desalojados e desabrigados, viu, Cláudia? Lian, e para evitar aí que novas tragédias como essas aconteçam, aí o governo de São Paulo discute formas seguras, né, de reconstrução dessas moradias. O governador Tarcísio já tem algum projeto em vista, Lian? Tem sim, viu, Cláudia? Inclusive, essa é uma das maiores preocupações do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele está bastante incomodado com essa questão das moradias e pretende focar nesse tema, tanto é que ele já falou sobre vilas de passagem, que as famílias seriam realocadas para esses locais, para depois, caso a construção vá andando, as famílias já vão aí para as novas moradias. No entanto, há um interesse para que essas moradias não sejam mais construídas em áreas de risco. Então, há esta preocupação por parte do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Hoje, a possibilidade aqui para a construção de altura máxima das edificações é de 9 metros. E o governador tem a expectativa de poder aumentar essa possibilidade de área construtiva exatamente para 15 metros. Então, seria uma modificação importante, mais moradias poderiam ser construídas, ou seja, a verticalização da orla. Mas tudo isso ainda terá que ser discutido com questões ambientais, tudo isso ser colocado no papel e também na pauta de discussões, inclusive com audiências públicas, para que possa ou não sair do papel e aí sim ser colocado em prática este plano que tem em mente o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O fato é que novas moradias precisam ser construídas e longe dessas áreas de risco. Portanto, já há até
essa preocupação, inclusive foi declarada utilidade pública, o próprio governo já declarou utilidade pública e já está desapropriando terrenos, um deles, inclusive, já está com o maquinário, o pessoal trabalhando para a construção dessas novas moradias, especialmente em áreas planas. Bom, obrigada, Elian. Bom trabalho para o Elian, que continua aí, né, já uma semana cobrindo esse caso tão triste aí do litoral de São Paulo. Vamos chamar o Diogo Schelp. Diogo, a gente vê cenas lamentáveis como essas do litoral acontecendo todo ano, né? Não só aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Minas também. Aqui em São Paulo não é a primeira vez, agora medidas têm que ser tomadas urgentemente e concretas, né? Para que não voltem a se repetir essas cenas, né? Com certeza, a reportagem do Daniel Leão é muito importante porque é preciso, de fato, apurar as responsabilidades das atuais autoridades municipais no que se refere ao que deixaram de fazer para o controle da ocupação urbana, controle da ocupação das encostas, de áreas de risco, mas também a gente precisa levar em conta e olhar para o passado, porque há décadas o litoral norte, vamos falar aqui especificamente do litoral norte, mas é uma realidade brasileira em várias regiões, mas há décadas existe essa ocupação e o poder público fecha os olhos para a ocupação desses territórios, não apenas por parte de famílias com renda mais baixa, que vão para esses lugares que são áreas de encosta por uma questão de falta de opção, mas também muitos imóveis que são de alto, médio padrão, que são construídos em áreas de APP, ou seja, áreas de proteção permanente, que são áreas de encosta que deveriam ser preservadas justamente para evitar situações como essa. É claro que nesses outros casos, as casas têm uma construção mais robusta, fundações mais sólidas e muitas vezes não são as que aparecem no noticiário quando há tragédias desse tipo. Mas há essa negligência já há muito tempo, porque de fato impopular, né, do ponto de vista dos prefeitos, você fazer uma política de desocupação de áreas de risco. É evidente que, ou de áreas de preservação permanente, é evidente que isso tem um custo político e muitos prefeitos evitam tomar esse custo político, mesmo com o risco de que mais para frente ocorra uma tragédia como essa.